A paz do Senhor a todos. Começamos agora mais um episódio do Graça Podcast. E hoje estamos aqui com um convidado super especial, não é isso, Lucielma? Com certeza, Pastor Arlilson. Pastor Arlilson, seja muito bem-vindo. Que honra. Obrigado, gente. Olha, eu estava preocupado. Eu falei, será que eu não vou nesse podcast? Mas chegou a minha vez. Ó, para você que muito ocupado, né? Caçando uma vaguinha para nós nos atender. Para você que está aí com esse mesmo sentimento, vai chegar a sua vez. Vai chegar. Gente, é muito bom estar aqui com vocês, tá? Para a comunidade visual, que tem problema visual, eu sou Arlilson. Estou de camiseta rosa. Bem rosinha. Sou um pouco baixo, um pouco assim, sendo bem careca, moreno claro. Então, para você que está me vendo já, né, não precisa especificar, mas é bom estar aqui com vocês, viu? Igualmente, pastor. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E nós queremos saber quem é o Arlilson. Meu Deus. Difícil essa pergunta, né? Eu estava até comentando aqui no intervalo com a Thaís sobre essa questão. E o ser humano, às vezes, ele não se conhece. De fato, quem ele é. Então, assim, o Arlilson hoje, ele é pastor, pai, marido apaixonado. Mãe Charlene, te amo. Eita, glória! Hoje estou como coordenador da Escola Teológica de Parauapebas, né, da Assembleia de Deus Missão. E também sou coordenador da Proteção Básica de Parauapebas, da Política Pública Básica de Parauapebas. Que bênção. Todo esse Que currículo. currículo, hein? Currículo abençoado. Pastor, e nós queremos saber como que iniciou a sua caminhada de fé. O senhor nasceu no lar evangélico ou não? Olha, a minha caminhada na fé foi bem assim, sabe? Coisa de curiosidade de criança. Eu tinha 6 anos de idade, tinha uma igreja próximo. E naquela época a religião era muito estigmatizada. Sim. Então as pessoas diziam muito, tem bode na igreja. E eu entrei na igreja por curiosidade para ver o bode debaixo da mesa. Aí foi eu e meus irmãos, né, que hoje são todos sacerdotes, pastor Aldilson. Graças a Deus. E eu cheguei muito curioso, né, fiquei caçando e nada. E no final fizeram o convite. E aí eu fui ser crente e foi todo mundo junto. Eita! Isso com 6 anos de idade. 15 dias depois, meu pai chega e pergunta, como é que é ser crente? Eu falo que o Espírito Santo me usou pela primeira vez. Eu não tinha resposta para ele. Mas eu lembro que eu olhei para ele e falei, olha, só existe uma maneira do senhor saber. Ele disse, como? Eu falei, sendo crente também. E aí ele pediu um culto, aceitou Jesus. É forte, gente. Até hoje. Somos a família toda. A família toda crente. Que bênção, pastor. É um grande testemunho. É. Que bênção. Vai lá, Muito Luciano. bom. Nós estamos aqui com o pastor Arlilson. Fala pra gente. O senhor teve cuidando aí dos adolescentes. Uma boa temporada, né? 9 anos. 9 anos. 9 anos. Experiência em tanto. Fala pra gente uma experiência que marcou enquanto cuidava desses adolescentes, que até hoje está na sua memória. Na realidade, assim, não foi uma, foi várias, né? 9 anos, isso tanto o lado positivo como o lado negativo também. Porque, assim, hoje a igreja, ela exerce um papel fundamental na sociedade, de acolhimento. Sim. Hoje, o que tem de famílias que são disfuncional e que a pessoa, o que ele precisa é só de um carinho, ele precisa ser ouvido. E por muitas vezes adolescentes chegaram relatando, né, e nós fazíamos essa acolhida de sermos líderes, não tomar o lugar de pai, mas também dar isso para eles que eles estavam procurando. E quando eu assumi os adolescentes, eu achei fascinante, sabe? O pastor Carlos, eu sempre falo que o pastor Carlos, ele foi muito estratégico. Eu estava em Canaã dos Carajás, trabalhando, quando ele fez o convite. E ele ligou. Eu estava trabalhando com jovens, sendo coordenador de jovens no Novo Brasil. E ele ligou e perguntou, tá onde? Eu falei, estou em Canaã. Quando você chegar, eu quero falar contigo. Estava eu e a irmã Charlene, na época nós tínhamos uma empresa de publicidade, e aí nós começamos a fantasiar que nós viríamos para o Templo Central liderar os jovens de lá. E aí nós já começamos a fazer planos, pensando que era como líder de jovens do Templo Central. Chegamos, a gente ia chegando na cidade, ele ligou de novo, falei, estou chegando na cidade. E aí ele chamou, nós fomos na secretaria,
Isso era, acho que dia 26 de dezembro. E ele perguntou, fez a proposta, né? E aí nós aceitamos. E aí eu fui para casa dormir. Quando foi acho que umas 2, 3 horas, eu acordei e a ficha caiu. Meu Deus, Eu aceitei. falei, meu Deus do céu, é líder de adolescente. Eu estava com 2 adolescentes dentro de casa. Eita. Sabe? Eu imaginei, eu falei, Deus, naquela época nós tínhamos muito adolescente, chegava a quase 5 mil adolescentes. Né? Hoje cresceram, as igrejas diminuíram porque era todo o campo, né? E aí eu falei, meu Deus, 5 mil adolescentes, o que eu vou fazer? E eu, literalmente, Thaís e Luciano, eu não consegui dormir. Não consegui dormir. Quando foi, acho que umas 5h30, eu consigo dar uma cochilada. Quando eu vou dando essa cochilada, eu ouço a voz de Deus falar comigo. E Deus fala comigo literalmente assim, disse, olha, a tua visão é pequena. E eu despertei e perguntei, mas como? E aí Deus me falou, Deus disse, olha, eu não te chamei para trabalhar só com adolescente. Eu estou colocando nas tuas mãos o futuro da minha igreja. Eu estou colocando pregadores, cantores, missionárias, missionários. E aí eu levantei, chamei a Charlene e falei, Charlene, acalma o teu coração. Deus falou comigo. E aí depois disso, Deus nos dá um projeto, que é o projeto do Tintality. E durante os 9 anos que nós ficamos na coordenação, 9 anos, um dos dias era cantor nosso oficial. Sim, sim. Deus nos deu o projeto da escola de pregadores, que hoje é a escola ABT. De revelar talentos, né? Durante os 9 anos que nós ficamos, todo ano nós tivemos um dia era o nosso adolescente, um dos adolescentes, como pregador oficial. Eles cantavam. Foi forte, muito lindo isso aí, esse projeto. E eu lembro, o que me marcou mais foi um dos congressos que o pregador, ele adoeceu. Ele veio, não teve problema. Eu liguei para um adolescente, hoje é advogado formado, Gerson. Pense num homem de Deus, adolescente de Deus. Eu liguei para ele à tarde. Eu estava acompanhando o pregador que estava no hospital, na Clínica Santa Terezinha, e eu liguei para ele. Quando eu liguei, ele disse, pastor, eu já sei o que o senhor quer. Eu falei, mas o que eu quero? É eu que vou pregar hoje à noite. Eu falei, mas como você sabe? Deus já tinha me falado. Eu já estou com a mensagem preparada. E os comentários foi que a mensagem dele foi a melhor mensagem de todos os congressos. Glória a Deus. Então Deus Você queria aquela mensagem, né? Isso marca, sabe? A gente vê o que Deus prometeu, ele cumprindo, sabe? Então isso, sabe, marcou minha vida. Glória a Deus. Pastor, e queremos saber como foi a sua ida ao ministério pastoral? Como que o senhor trilhou isso? Aí foi uma correria, porque eu não queria. Eu vejo uma responsabilidade muito grande. Eu sempre tive um cuidado de ser muito zeloso no que eu faço. Sim. Eu luto até para não ser muito exagerado. Então, eu sempre via o ministério como algo muito sério. E por muitas vezes eu recebi o convite. Eu dirigi muitas congregações, e naquela época não tinha como era hoje, né? Hoje a pessoa entra e já quer ser consagrado. Eu quero ser diácono, amanhã eu já quero ser presbítero, depois, na nossa época não. Eu dirigi a congregação Monte Sião, que na época era a maior congregação, acho que não é hoje, até hoje. E eu era só auxiliar. Eu lembro que uma vez o pastor Valdemir chegou e disse, Arlilson, eu esqueci de levar teu nome para ser consagrado a presbítero. Eu falei, mas como é que eu vou para presbítero se eu nem sou auxiliar ministerial? Ele, mas quantas congregações tu dirigiu? Eu já tinha dirigido umas 5 congregações. Aí ele disse, mas você nunca me falou. Eu falei, não cabe a mim chegar e procurar cargo. Ou seja, vocês têm que olhar. E aí, depois disso, foi andando mais rápido. Mas quando eu cheguei ao presbitério, a minha chamada é ensino. Eu gosto do ensino. Sim. Pregação, se me dá um microfone, eu não sou igual a você não, viu, Thaís? Eu quis ser cantor também, Luciano. Não deu muito certo, não. Eu tenho algo traumático. Se der tempo, eu vou contar aqui. E aí, quando eu cheguei no presbitério, para mim foi o meu ponto máximo. Eu falei, agora eu estou aqui, não quero sair mais. Eu não furei nenhuma agenda de ensino. E eu ainda ficava olhando no grupo. Se alguém falhar, eu vou lá. Inclusive, a sexta-feira, eu sempre estou em alguma congregação, ensinando, porque é minha área, eu gosto. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, agora tá bom aqui. E aí, quando me chamavam, vou te levar para evangelista. Não me chama não. Tá bom do jeito que eu estou. Eu lembro até o pastor Manuel, ele chegou para mim,
Ele disse, tu tem algum problema? Eu falei, não. Eu falei, o quê? Não, porque toda vez que a gente chama, você não quer. Eu falei, não, porque eu sei que quando eu falar assim, não tem mais volta. E aí até que chegou a hora, o pastor Carlos, quando o pastor Carlos me chamou, aí ele disse, olha, só que tem um detalhe. Eu falei, que é? Você precisa ir para evangelista, eu vou apresentar teu nome. Eu falei, se eu aceitei um, agora eu vou ter que aceitar outro. E aí estamos aí, graças a Deus. Não estou pastor, para você que está me assistindo, eu sou pastor. Muito Gostei, bem, é isso gostei. aí. Repete aí, vai. Não estou pastor, eu sou pastor. É isso mesmo. Nós estamos... Eu vou aproveitar, mês, gente, olha, chama coisa mês, linda, viu? Mês de janeiro, mês branco a gente chama, né? Janeiro Thaís? branco. Janeiro branco, né? Que se passando aí. Um mês de conscientização da saúde mental. Você hoje, como psicólogo, qual o recado que o senhor deixa para todos os internautas a esse respeito? Luciana, é preocupante hoje a realidade que nós estamos vivendo. Né? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia na área de ansiedade, depressão, burnout. Eu estou me graduando em psicologia, eu sou psicanalista, estou graduando em psicologia. Finalizo esse ano, em nome de Jesus. Amém. Me ajuda e diz amém. Amém. O Janeiro Branco ele veio justamente para trazer essa clareza sobre a saúde mental. A grande preocupação hoje é que nós não vemos isso na sociedade sendo propagado. E, infelizmente, nas nossas igrejas. Ainda o povo não acordou que é sério, né? Tu está entendendo? Ou seja, as pessoas têm que entender, é normal, é simples, e a Bíblia traz, a ciência ela traz o ser humano como biopsicossocial. A religião, Paulo escrevendo, ele diz, portanto, santificai-vos corpo, alma e espírito. Ou seja, Paulo traz a mesma coisa que a ciência traz. Então, se é corpo, alma e espírito, biopsicossocial, existe adoecimento nessas três áreas. As pessoas até então, eles não têm essa percepção. Ou seja, eu adoeci o meu corpo, estou com gripe, vou no postinho, trato e está tudo bem. Espiritualmente, adoeceu, o que faz? Vou para a igreja, peço perdão, faço um jejum, faço uma campanha de oração, está tudo bem. E quando tem o problema psíquico, isso é escondido, porque a sociedade, para a sociedade, alguém que tem depressão é uma pessoa problemática. É uma pessoa que não tem equilíbrio. Doente, já uma pessoa, doente. Não é? Mas assim, esse adoecimento, ele vem. Ou seja, é mente, corpo e espírito, biopsicossocial. Então, quando se trata a saúde, né, o conceito de saúde é ausência de doença, isso nessa completude. Ou seja, para você estar bem, falar eu tenho saúde, você tem que estar bem espiritualmente, bem mentalmente e bem fisicamente. Então, a importância de potencializar, né, de propagar, de falar do Janeiro Branco é justamente para que as pessoas entendam que tem uma alma e que precisa ser tratada. E o senhor, como pastor, na sua opinião, qual a importância disso dentro da igreja, né, ter um profissional, né, na disposição dos fiéis? Luciana, a psicologia... na realidade, a religião e a psicologia, ela acabou abrindo mãos, largando as mãos, entendeu? Soltando, quebrando esse elo. Porque a religião, não estou aqui falando mal da religião, tá? Eu sou pastor, mas assim, a religião, ela trazia muitos problemas mentais como problemas demoníacos. E existem os problemas, as possessões malignas, existe, mas muitas vezes é transtorno. Sim. E por falta de entendimento, as pessoas acabam potencializando o problema mais. Ou seja, imagina só uma pessoa que está com depressão, a pessoa vai orar e diz, olha, você está endemoniado. A pessoa, a mente dela já está acelerada. E ela introjeta isso que ela está endemoniada, ou seja, o problema vai ser maior. Então, a saúde mental na igreja, ela foi esquecida até que os líderes religiosos também começaram a sofrer. Ou, na realidade, não é sofrer, começou a falar, porque sofrimento já vinha. Então, quando eles começam a falar dos problemas emocionais, que nós começamos a ver pastores, filhos de pastores, líderes morrendo por suicídio, aí, opa, peraí, tem uma mente, tem que cuidar também. Então, a importância é muito grande da saúde mental dentro da igreja. Como abordar esses conflitos entre
crenças religiosas, princípios, né, psicológicos, ou seja, no atendimento no religioso, né? Religioso. Na realidade, o início é começar a falar. Existe algumas pessoas que nunca vai entender. Por exemplo, existem alguns transtornos que é muito parecido com possessão. Por exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia, a pessoa, ele tem alucinações. Já sai do equilíbrio. Ouve vozes. Então, assim, dentro do conceito religioso, tudo é levado para o lado de possessão. Então, a importância é começar a falar mais na igreja, falar mais para as pessoas sobre a importância. Porque senão a gente acaba sendo estigmatizado. Você é psicólogo, não tem nada com Deus. E aí tem uma outra ciência, eu estou fazendo uma outra faculdade, paralelo à psicologia, que é a hipnoterapia clínica, que é um outro estigma, né? Ou seja, hipnose é coisa do diabo. Não, é ciência. É uma ferramenta para acessar o inconsciente. Porque Freud ele classifica o ser humano, a mente como pré-consciente, inconsciente, consciente, pré-consciente e inconsciente. Ou seja, tem coisas que nós não lembramos, traumas que vai para o inconsciente. E às vezes, quando a gente vê, a gente está soltando isso aí, que nós chamamos de ato falho. Né? Então, a proteção para a saúde mental hoje, né, dentro das igrejas, ou seja, na religião, qual o fator principal? Na realidade, é começar a falar mais. É começar a mostrar a necessidade. É começar a mostrar para as pessoas que eles são completos, corpo, alma e espírito. Ou seja, se eles têm essa ciência, se eles têm esse entendimento, fica muito mais fácil para a gente tratar as pessoas. Eles mesmo liberar onde está a dificuldade, né? Sim. Eu sou terapeuta da igreja. Eu atendo... A minha agenda está super lotada justamente porque eu atendo. Quando abriu esse espaço, muitas pessoas me procuraram. Já ia marcar uma agenda para uma amiga minha, mas está lotada. Tô brincando. Muitas pessoas me procuraram, né? E é fascinante quando eles chegam e começam a falar dos seus traumas. Porque assim... É um alívio, né? Imagina só você com uma dor que você não pode falar para ninguém. Que às vezes um pastor, né? Não é? Um pastor é bem mais... Que às vezes o seu líder não vai te compreender. Sim. Fala, eu vou falar dos meus traumas, será que ele vai entender? Porque todos nós temos traumas. Né? E aí, quando fala, é libertador. Verdade. E pastor, sobre a saúde mental, de que maneira as emoções reprimidas podem impactar a saúde mental de um líder religioso? Olha, primeira coisa, imagina só uma pessoa que ele cria um padrão de vida, que ele não pode ser triste, que ele não tem problemas, ou seja, ele passa a viver uma pessoa como um super-deus. Super-homem. Um super-homem, um mini-deus. Uhum. E isso aí vai trazer problemas grandiosos. Então, quando a pessoa entende que ele é humano, é igual... Isso aí já inicia no período de criança. Às vezes vocês são mães, eu também sou pai, já fiz isso. Bate no menino, você está batendo, o menino está chorando. Cala a boca, não chora. Ora, aqui não chora. É uma emoção. E essa emoção tem que ser colocada para fora. Não reprimida. Né? Não reprimida. Então, quando vai reprimindo isso aí, e nós como seres humanos, nós somos como uma grande esponja. Nós vamos absorvendo os problemas. E aí a gente chega em casa, às vezes a gente vai descontar em quem? Nos nossos filhos, no marido, ou o marido com a esposa. É por isso que se você olhar, infelizmente é triste a realidade, mas os maiores líderes até da Bíblia perdeu a família. Ganhou uma geração e perdeu a família. Então, hoje é bem melhor você ganhar a sua família. Primeiro começa na família. E para isso tem que cuidar disso aí, porque senão entra ansiedade, entra depressão, entra o burnout, que hoje está muito em foco. Só para vocês terem uma ideia, o burnout hoje mata quase mais do que a depressão. O estresse está muito grande. Então, tem que ser cuidado. E aí, essa é a maneira que tem que trabalhar isso aí. O líder tem que falar. Eu estava pastoreando a área
Cidade Jardim, teve alguém que fez uma pergunta, uma irmã, eu achei, sabe, muito interessante. Ela chegou para mim e disse, pastor, o senhor cuida da gente. Porque na área que eu sempre estou fazendo uma reunião, os meus líderes, eu sento com eles. Sim. Eu faço um diagnóstico com eles. Como é que você está? Você está bem? Às vezes eu percebo que está um pouco alterado. O que aconteceu? Eu tenho esse hábito. E aí, conversando com ela, ela disse, pastor, o senhor cuida da gente. Agora, quem é que cuida do senhor? E todos nós, como pastores, nós precisamos. Né? Eu tenho meu terapeuta. Né? Eu acho que todo mundo precisa de terapia. Sim. E acho que talvez a gente vai até falar um pouco mais para frente, mas assim, o gabinete pastoral, ele tem que ser um site terapêutico. Ou seja, algo que você entra e confia. Sim. Eu vou entrar, vou contar a minha vida para o pastor e vai ficar aqui. Então, é importante o pastor, primeiro, entender que ele é ser humano. Tem que ser ser humano. Tem que quebrar, na verdade, às vezes a super espiritualização de algumas coisas, pastor. E eu acredito que uma das pessoas mais que falam mais sobre isso é a pastora Helena Raquel, que é uma pessoa que eu admiro Sim. demais, né? Que ela quebrou essa coisa de não, depressão é doença, é pecado, é possessão, é demônio, aquela coisa toda. E ela diz abertamente que faz terapia e como o senhor falou, todo líder ele tem que ter esse suporte, né, psicológico, porque é muita coisa. Você ouve muita coisa também, né? Sim. O senhor que é pastor, o senhor deve saber. No gabinete pastoral, escuta muita coisa, é muito problema. Problema do irmão com a esposa, problema do irmão com o outro irmão da congregação. E você vai, como uma esponja, vai absorvendo Sim. e às vezes até tentar como resolver, né? Isso. Como é que eu vou resolver tudo isso? Ainda tem um de casa quando chega. Exatamente. Então, igual o senhor falou, o líder ele precisa de uma ajuda. Né? E às vezes, Thaís e Luciana, as pessoas chegam no site terapêutico e aí me olham e eu vou falar aqui porque é a realidade. Né? Pastor, eu vou te contar, mas não conta para ninguém não a minha vida. E aí eu vou explicar para eles, olha, nós temos um sigilo terapêutico. Né? Aqui o que fala é resguardado em lei, sim. Não pode sair. Mas as pessoas têm medo de contar a vida e amanhã todo mundo está sabendo. Eu lembro da minha adolescência, da minha juventude, jovem é peça rara, né? Eu falo isso porque eu vivi a minha juventude na igreja. E eu aprontei e contei para o meu líder. Eu sempre congreguei no Tempo Central. Isso em 1900 antigamente. Na época eu ainda tinha cabelo ainda, faz muito tempo. E isso foi na escola bíblica dominical, chamei ele, conversei com ele. E aí no ensaio, à tarde, eu cheguei, e aí estava todo mundo olhando para mim, sorrindo, sabe? Meu Deus. E aí eu perguntei para alguém, e aí ele disse, não, o líder contou o que você fez. Eu peguei a minha Bíblia e fui para casa, eu falei, eu não quero mais ser crente, isso aí não dá para mim, sabe? E aí tem um amigo que eu admiro muito, não sei se ouvi aí, o Eliésio, hoje evangelista, do nosso ministério, era jovem também, e ele chegou primeiro do que eu lá na frente de casa, e ele fez essa acolhida, sabe? Ele me acolheu, me abraçou, e disse, não, vamos voltar, não esquece isso aí, por causa dele eu estou aqui hoje. Que bênção. Então assim, tem que ter esse cuidado, Sim. sabe? Tem que ter esse cuidado, ou seja, o líder ele tem que ter essa ética. Sim. Eu acredito que o líder ele tem a capacidade né, pros fiéis, de edificar uma vida, de fazer com que aquela pessoa seja um grande homem, uma mulher de Deus, ou ele também tem o poder de fazer com que aquela pessoa Sim. fracasse muito. Sim. Né? Então, o líder ele tem que ter conhecimento. Né? Igual o senhor falou, ali no gabinete pastoral, é um lugar que entrou ali e não sai mais dali. O assunto, né? Sim. E é importante a ovelha ter essa confiança no pastor. É verdade. A psicologia ela pode contribuir para a igreja. Na realidade, assim, a psicologia... o quê? A psicologia. O atendimento às necessidades da igreja, como é que ela pode contribuir? Na realidade, assim, mostrando essa necessidade. Porque o que acontece? As pessoas, eles espiritualizam tudo, né?
Hoje não está tanto mais. Hoje nós já temos... Está mais aberto. Né? Hoje, graças a Deus, nós estamos vivendo uma outra realidade. Mas, assim, antes espiritualizava muito as coisas. Então, quando a psicologia ela vem trazendo essa clareza, ela vai contribuir para que a pessoa não sofra tanto. Porque imagina só, a pessoa ele está sofrendo de ansiedade. Aí, se ele não tem essa clareza, ele vai acabar escondendo isso. Olha, hoje o que tem de pessoas que está sorrindo e quando ele entra para o quarto ou para o banheiro, ele vai chorar. Justamente porque está reprimido isso aí. E, infelizmente, muitos na igreja. E a psicologia ela vem para ajudar justamente nessa questão, que é para que a pessoa olhe e se vê como uma pessoa normal. Não é porque eu sou crente que eu não tenho sentimentos. Não é porque eu sou crente que eu não tenha problemas psíquicos. Ou seja, se eu tenho problemas espirituais que sou crente, todo dia a gente peca, precisa do perdão de Deus, quanto mais a nossa mente. Então, ela contribui muito nessa clareza, trazer clareza da necessidade que tem do cuidado da mente. Pastor, e qual a importância de cuidar da saúde mental em profissões de alto nível de estresse? Como o pastorado, né? Quem é pastor, como que o senhor pode nos falar aí a importância de cuidar? Nós estamos com uma matéria, não foi ministrada ainda no IBADEP, que é a Psicologia Pastoral. Eu estou preparando esse material justamente para quê? Para que todos os líderes, é claro que eles não vão se tornar terapeutas, mas vai ter uma habilidade no conhecimento do que é um adoecimento psíquico. Porque a gente vê muito na igreja pessoas que, às vezes, ele pega o microfone e desabafa. Ele é convidado para dar uma palavra e acaba desabafando. Sim. O líder, por não ter esse entendimento, às vezes pega e vai reprimir o abençoado com o próprio microfone na frente das pessoas. Exatamente. Ou seja... corrigir, passar vergonha, coisa assim. Ou seja, e aí o que acontece? A pessoa, talvez ele teve um dia ruim. O problema dele não tem nada a ver nisso ali. Então ele acaba usando aquele espaço para soltar aquilo que estava, sabe? Então, isso aí vai ajudar. A ideia é que os líderes tenham esse entendimento e entenda que cada ser humano, ele é humano. Ele tem emoções. Sim. Não é porque nós somos crentes que a gente tem que estar sorrindo toda hora. Tem dia, como pastor, eu sei que vocês também são mulheres do coque, né? Tem dia que a gente levanta assim, sabe, quase mais crente do que o Espírito Santo. Se o Espírito Santo aparecer, você, joelha aqui que eu quero orar por você. Quer sair orando por todo mundo. Não é? Mas tem dia que você levanta dizendo, Deus, será que eu estou crente hoje? Ou seja, isso é normal. Então, o líder, ele tem que ter essa ciência e ele passa por isso também. E, às vezes, imagina só o sofrimento dele para mostrar que está tudo bem. Então, a ideia, Thaís, é justamente a maneira que tem para ajudar o líder nesses conflitos é justamente dessa forma. E a igreja hoje, nós temos líderes, muitos líderes que estão com problemas emocionais por causa da sobrecarga. Imagine só, a pressão de uma igreja é muito grande. Eu falo isso porque eu estou a minha vida na igreja. Hoje, nós que damos tempo integral na igreja, a gente tem um tempo para a igreja. Mas imagine só, o dirigente que ele está no trabalho, levanta 4 horas da manhã, vai trabalhar, chega talvez num trabalho exaustivo, retorna para casa, às vezes tem dirigente que não dá nem tempo de tomar banho, vai com a roupa da empresa para a igreja. E aí chega lá, ele vai absorver todos esses problemas, chega uma hora que ele não vai aguentar mais. E aí, quando ele vai ver... Uma desacelerada. Tem. Ou seja, a pessoa tem que... priorizar algumas mais importantes, né? Sim. Eu louvo a Deus pela vida do pastor. E sem contar que tem pessoas que vivem a vida tão correria e a família deixa de lado. Aí é onde que vem o problema maior. O pastor Carlos, ele trabalha muito essa questão, sabe, de família. Ou seja, a flexibilidade. Visibilidade. O
tempo está mais flexível, saiu. Olha. E aí, por exemplo, os cultos hoje terminam mais cedo. A pessoa consegue, ou seja, o culto hoje termina... Vou pra uma pizzaria, dá tempo de curtir com a família. Chega em casa, já dá 10 horas ainda. Não, eu costumo falar que durante a pandemia, teve pais que chegou em casa que o menino olhou e disse, mãe, quem é esse homem? É teu filho, é teu pai. Porque não tinha convivência. E se a gente não tiver cuidado, a nossa vida se torna assim. Ou seja, nós temos que parar para a família. Família é o principal. Aqui eu digo, ei, senhor, vamos dar uma volta, moço, vamos dar uma volta. Eu tenho que estar puxando, vamos sair da rotina. Sim, vamos também. não, mas tem que ser. E quais as estratégias para ser utilizada para combater tudo isso? Somente na comunidade cristã? Na realidade, a religião, só um momento. Como é que vocês observam, né? Como é que os líderes têm que estar atentos e observar o que está acontecendo e como tentar resolver? A religião, a religiosidade, não a crença em si, ela oprime muito. Ou seja, a pessoa ele deixa de em nome de uma religião. Tá? Eu tenho acho que mais de 40 anos de crente. Eu vivi muitas coisas, sabe, que hoje a gente olha e diz assim, isso não tem lógica. Eu vivi em uma época que mulher não andava de bicicleta, mulher não usava boneta, mulher não se depilava, coisa mesmo, sabe? Hoje a realidade... Agora imagina isso, uma pessoa, né, um adolescente hoje, criado dessa forma, ir para a escola. Vai ser estigmatizado. Então, nós temos que entender que nós somos seres humanos, nós temos que estar inseridos, nós temos dupla cidadania. Sim, nós somos cidadão do céu, mas também vivemos na terra, somos cidadão aqui da terra. E como cidadão do céu, nós temos os nossos, o que nós temos que seguir, mas também como cidadão da terra, nós temos que nos socializar, porque o homem é o quê? Biopsicossocial. O social é de socialização. Ou seja, nós temos que começar a nos socializar mais com as pessoas. E essas pessoas que eles não são muito associados, que a gente chama? Associados, não são social, tem mais possibilidade de entrar em uma depressão? Não ter amigos, não quer falar com ninguém? Pois é, na realidade assim, aí já tem que ver, porque às vezes já pode ser algum transtorno, algum problema, né? Fobia social pode levar a isso. Se esse comportamento tem algo contínuo, né? Ou uma ansiedade, ou uma depressão, porque às vezes a pessoa... ele é muito caseiro, não gosta de sair, talvez está com depressão. E hoje é muito fácil, Thaís e Lucielma, identificar uma pessoa que está com depressão. Porque a pessoa, quando ele entra no estado de depressão, ele deixa de cuidar de si. Então, às vezes tem aquela irmã que andava toda arrumada. Sinal de GPS perdido. Meu Deus, o meu GPS perdeu aqui. A pessoa, imagina só que só andava arrumada. E aí, de repente, aquela irmã desaparece. E aí, quando aparece totalmente, sabe, não na normalidade que ela era. Ou seja, uma pessoa dessa, ela está com problema. Pode chamar e conversar, que ela está precisando de ajuda. Uma autoestima. Tem que, sim, tem que ter. A pessoa tem que olhar e... Pois é muito importante essa profissão, né? Que ele escolheu. Parabéns, pastor Alice, continue aí se aperfeiçoando cada vez mais. Amém. E fala pra gente aí o porquê, né? Sempre tem um porquê. Por que eu escolhi essa profissão? Era um sonho de criança? Ou teve alguma situação forte que o Senhor vivenciou, despertou para aprimorar o conhecimento? Eu vou ser isso, porque eu preciso ajudar pessoas. Fala aí. Eu tô bebendo, nem tô com sede, mas porque é tão chique aqui, gente. Tá elogiando ele também. Na realidade, o meu sonho é filosofia. Não fiz graduação de filosofia. Acredito que depois dos meus 60, eu quero fazer. Eu queria fazer direito. E aí, mas também não fiz errado, não, fazendo psicologia. Mas conta aí o que foi que aconteceu. Foi por uma questão de necessidade. Quando nós iniciamos na UADEP, foi quando surgiu... nós passamos 3 períodos liderando adolescentes. Quando nós iniciamos, não existia nem telefone celular. Era o orelhão. Ou seja, era uma realidade totalmente diferente. Aí surgiu as lan house.
Gastei muito dinheiro aqueles orelhão. Imagine. Aí começou a mudar a realidade. E isso até houve um impacto muito grande. E aí depois surgiu o telefone, a internet no telefone. E aí com isso veio as ansiedades. Porque imagine só, Thaís e Lucielma, como que a nossa mente vai aguentar com tanta informação. Antigamente você escrevia uma carta, mandava para um parente, demorava 15, 20 dias para chegar a resposta. E você não era ansioso para responder. Hoje você manda um áudio e fica olhando se a pessoa vai responder. Exatamente. Se não responder, você já liga. Por que tu não me respondeu? Ou seja, Verdade, ó, isso aí. Uma amiga minha. Uma amiga minha assim. então, 3 minutos para responder já é isso demais. aí trouxe essa ansiedade e impactou nos adolescentes. Pode falar. Sobre a questão do WhatsApp, e eu vi uma reportagem, eles falando que foi bom, ao mesmo tempo foi ruim. Por quê? Porque o WhatsApp, ele tá tirando a privacidade das pessoas. Ele era para ser igualmente assim, a pessoa só responde no tempo que ela quer. E o WhatsApp tá tirando assim, tu tem que responder porque tu viu. Sim. Exatamente. Visualizou, então tu tem direito de resposta. Então, Não é isso aí, é o negócio tá complicado. sério. O ano passado nós fizemos um trabalho nas escolas, né, através da faculdade, uma conscientização para os pais, os malefícios e os benefícios das redes sociais. Foi muito bom. Então vamos voltando lá. Aí. E aí os adolescentes eles começaram, foi quando o início da automutilação, né, o autolesionamento. As pessoas hoje procuram automutilação, vai muito na mutilação, né? Mas mutilar é cortar fora, né? Então o autolesionamento. E nós começamos com um amigo que era psicólogo, ele atendendo, teve uma outra psicóloga também que nos procurou, nos dava esse suporte. Só que pouco tempo depois, como a demanda cresceu, aí eles disseram, olha, agora é só se pagar. E aí eu falei, rapaz, a gente não vai ter condição de manter um psicólogo. Eu falei, a única oportunidade é estudar. Então foi uma questão de necessidade por causa dos adolescentes. Sim. Foi por causa deles. Oh, que bênção. Mas aí o senhor se encontrou também. Não, né? hoje eu me apaixonei, sabe? Me apaixonei. Mas o próximo vai ser aí a filosofia. Filosofia. Eu tenho um sonho de ser escritor, sabe? Eu tenho alguns livros já escritos. Sim. Acho que Tem eu que tenho. trazer ele para falar sobre Não, isso depois, eu, né? eu não lancei Não nenhum. lançou. Ah, não lançou? Não, tá no forno. Ah, tá eu no sei forno que ainda. eu sei que vai passar algumas revisões, né? Quando Porque, ele for lançar, ele vai lançar tudo de uma vez. porque muda muito. É. Mas eu pretendo. E aí, quando eu estiver aí acima dos meus 60, eu quero estar só na vida aí como escritor. Só dando autógrafo. Que bênção. Maravilha, né, Thaís? E o senhor, como teólogo, como a teologia influencia a prática pastoral? Na realidade, a teologia ela é bem complicada hoje quando se fala de teologia, né? A teologia é um estudo sobre Deus. Só que a teologia é uma interpretação humana. Então, a teologia ela tem os dois lados. Né? Hoje, a teologia ela tem que ser cristocêntrica, né? E a base tem que ser a palavra. A falta do conhecimento da palavra, né, a falta do conhecimento teológico, ele acaba afastando muitas pessoas de Deus. Porque, às vezes, vivemos em uma fantasia religiosa. A religião, a crença, não é fantasia. Imagine só, eu ia falar que eu cresci ouvindo, não cresci muito, né? Mas assim, a gente ouve muito falar, aceita Jesus, seu filho está desviado, aceita Jesus que seu filho vai voltar. Isso não é verdade. Ou seja, a salvação ela é individual. A teologia ela vai trazer essas clarezas até para quem está ministrando. Você está com problema financeiro, aceita Jesus que vai resolver. Aí a pessoa aceita Jesus, não estuda, não caça um trabalho e fica lá, entendeu? E aí, essa questão de conhecimento bíblico, por muito tempo, sabe, não era. Isso vem de muitos anos atrás, né? A Igreja Católica, mesmo não falando mal, né, da nossa irmã, mas assim, o conhecimento bíblico era bem, né, até Martinho Lutero, era mais no latim, não tinha acesso. E depois disso também foi muito disso aí, ou seja, os líderes eles acabavam não levando o conhecimento. E tinha até um ditado que dizia, a letra mata.
Só que quando Paulo escreve falando sobre a letra, ele estava falando da letra da lei. Isso. Ou seja, o jugo da lei. Aham. Imagine só, na época quando Jesus vem, era 613 leis e 1.200 preceitos. Ou seja, era impossível a pessoa ser justificada pela lei. Aí Paulo disse, olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o conhecimento, ele é libertador. Então, a teologia, ela traz justamente essa clareza para que a pessoa, eu sempre falo que a teologia, ela tem algumas vantagens. Primeiro, a pessoa ter o conhecimento para a ministração, para o ensino e também para se defender das falsas ideologias. Exatamente. Para ter armas ali para se Sim, defender contra as sim, heresias, né? sim. As seitas que existem ainda por aí. E hoje com a internet são muito... Se você não tem o conhecimento bíblico, às vezes você até se deixa levar por muitos movimentos heréticos que tem por aí. Thaís, agora imagine só, hoje nós estamos vivendo, a nossa juventude hoje, quase todas estão fazendo uma graduação. Sim. Você pergunta a juventude hoje. É. E aí, imagine só se nós, como pastores, ensinadores, não nos preocuparmos em conhecimento. É. Ou seja, essa juventude não vai querer nos ouvir mais. Verdade. Então, esse conhecimento, ele é importante para isso. Hoje nós não estamos falando mais para uma geração que tudo que Liga, fala, né? hoje nós estamos vivendo uma época da pergunta. Sim. Até nós que temos filhos, antigamente o pai falava, né? Se o pai falasse que pau era pedra e pronto. Verdade. Hoje você fala alguma coisa, o menino diz, mas por quê? Por que tem que ser prova, assim? daqui é prova, hein? Não é? E a teologia hoje, ela está acessível a todos. E às vezes as pessoas, os líderes, por causa da correria, não se preocupam. E aí o menino está lá e estudou, o adolescente, o jovem. Hoje nós temos adolescente na escola de pregadores, que aqui para nós, às vezes prega mais do que eu. Entendeu? Que quando eu vou ministrar, que eles estão lá, eu falo para eles, ó, tenha dó de mim aí, viu? Então, nas aulas, né, já está acontecendo, Sim. né, ainda tem espaço para as inscrições? Olha, quais são né? os dias? Fala pra Olha, gente aí. infelizmente não temos Não tem mais espaço, não. eita, Nós tudo estamos cheio. com as turmas, estamos com 3 turmas, hoje superlotadas. Graças a Nós Deus. temos turma com capacidade de 50, 60 alunos, nós estamos com 70. Meu Deus. Como Paropebas é uma cidade totalmente atípica, né, enquanto uns dormem, outros trabalham, verdade. né, esses turnos 3-3, então dá para adequar. Sim, sim. Né, uma parte vai, outra fica nessa rotatividade. Mas graças a Deus, hoje nós estamos com cerca de 200 alunos matriculados. E aí tem novidade por aí. Tá? Nós estamos trazendo uma graduação de teologia reconhecida pelo MEC. A Assembleia de Deus Missão em Paropebas estará abrindo aí Glória a Deus. um núcleo da faculdade, da FAET, para nos formar, viu? Aí, quem Glória sabe na a próxima Deus. eu me inscrevo. Sim, sim. Vai Eu chegar também- nessa a Bárbara hora. também você- quer, viu? Só para adolescente, viu? Que adolescente. Não existe a idade, né, para os pastor? obreiros, para os Ah, é obreiros, pros obreiros. e para as mulheres E a dos diaconisa obreiros, também pode. para as filhas dos obreiros, para as diaconisas, para as missionárias. missionárias, para todo Pronto, mundo. Para todo mundo. Pastor, o nosso papo está muito Ah, bom. tá muito bom. Mas nós já vamos Chegando no finalzinho caminhando já. para o fim. Nós temos aqui um quadro no nosso podcast que chama Bate e Volta. Eu Meu vou fazer uma Deus. pergunta, o senhor Eu estava com responde. medo, dessa daí, ó. Tava. Pastor, alguém que o senhor admira? Pessoa, né? Como pessoa, minha esposa, Oh, que bonito. que hein? lindo. Um personagem bíblico que o senhor admira. Josué. Pentecostal ou worship? Eu sou canela de fogo, eu sou pentecostal. Eita glória. Um versículo que lhe inspira. Um versículo que me inspira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Um hobby. Um hobby, ler. Gosto de ler. Uma comida preferida que a irmã Charlene faz que o senhor... Gosta. Arroz branco com ovo. Não tem coisa melhor. E se tiver um pedacinho de abóbora bem madurinho, melhor Fácil ainda. demais essa comida. Um personagem bíblico que o senhor jamais chamaria para tomar um chá na sua casa. Jamais chamaria para tomar um chá em casa. Meu cafezinho. Deus. Eu acho que Saul. Saúde. E um sonho que o senhor pode compartilhar conosco. Um sonho. O que é que realiza ainda? Não. A minha clínica, que eu estou Seu trabalhando. consultório próprio, né? Na realidade, é uma clínica multiprofissional. Meus filhos,
hoje estão todos se formando. Tem um que está se formando em medicina, o outro fisioterapia. A minha nora é enfermeira, está graduando também. A minha esposa é serviço social, vai fazer nutrição, vai ganhar uma concorrente, viu? E eu sou técnico de segurança do trabalho e psicólogo, né? Estou me graduando em psicologia. Então, eu quero montar uma clínica multiprofissional. Vai ter que ser a clínica da família 2 agora. Vai ser uma clínica literalmente familiar. Muito bom, então, esse gente. é o meu sonho. Pastor, Parabéns. Deus abençoe muito, que esse sonho saia do papel, que se concretize em nome de Jesus. E para você que ficou até agora com Esse a é o gente, nosso podcast de que hoje. Deus abençoe você, sua família. Deixa uma mensagem, pastor, para todos os que nossos estão nos internautas. acompanhando. Olha, para vocês que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, parabéns, vocês estão no melhor podcast, Graça Podcast. Então, para você, mantenha firme a cabeça, sendo você mesmo. Não queira ser outra pessoa. Isso. Ou seja, não queira carregar um fardo que não é seu. Seja você mesmo. É só isso que eu tenho para dizer. Obrigada, pastor. Que Deus abençoe. Obrigado. E não deixa, de curtir, compartilhar, comentar. E que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até o próximo. Deus abençoe.